Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi aí essa semana dos primeiros exercícios? Tudo bem? Galera, vamos conversar uma coisa assim, ó. Primeiro, eu queria dizer que comecei com vocês no segundo ano um conteúdo que realmente é um pouco mais complexo, né? Então, eu pude ver até pelas respostas de vocês que alguns dos alunos tiveram dificuldades, né, em entender ali aquele conteúdo, porque embora não seja muito profundo, muita quantidade de texto, as discussões são um pouquinho mais complexas, né? Então, eu decidi fazer o seguinte, ó, porque o objetivo, gente, não é a nota, e o objetivo não é ficar fazendo um monte de exercício para vocês tirarem 5, 6, 7, 8, não é essa a questão. Mas a gente conhece aluno e sabe como é que vocês funcionam, né? Então, se eu faço uma tarefa, se eu passo para vocês um trabalho lá para vocês lerem e não faço atividade nenhuma, eu conheço, né? Vocês vão passar os olhos, uns nem vão olhar direito e vão falar, professor, né, passou aqui, isso aqui não é importante. E o assunto que a gente está tratando, ele é muito importante. E vai seguir com vocês não só agora no segundo ano, mas vai acompanhar vocês no terceiro ano também. Porque o Sistur é uma matéria que tem no segundo e no terceiro ano. Então, a gente precisa que vocês estudem esses conteúdos, reaprofundem esses conteúdos e entendam direitinho o que eles querem dizer, né? Por isso, eu fiz o seguinte, ó. Nessa semana agora, eu não vou trazer muita novidade, não vou trazer uma quantidade muito grande de informações, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro questionário com 10 questões, só que esse questionário vai ser assim, vai ser 5 questões novas, com o material que eu estou apresentando para vocês, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. E as outras 5 questões são as mesmas questões da semana passada, as questões que o pessoal mais errou, tá? Ah, professor, pegar logo as que o pessoal mais errou. Claro, porque eu fiz ali, eu tenho o bom de receber de vocês tudo tabuladinho no Classroom, é que vem ali quantos por cento cada questão, quantos por cento a turma acertou, quantos por cento a turma errou, né? Então, eu peguei as turmas, peguei as questões, reorganizei e vou colocar nesse material dessa semana 5 questões da semana passada, certo? E aí o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês releiam os objetivos. Então, se vocês olharem o meu material, toda semana o material que eu vou postar vai estar assim. Vai ter lá a página primeira, que é a introdução. Depois vai ter o material da semana que nós estamos agora. Então, essa semana agora é a semana que começa no dia 20, vai até o dia 24, certo? Para vocês responderem até a outra semana, né? Então, nós vamos trabalhando sempre com esse prazo de uma semana para outra, tá? Essa primeira lá atrás foi um pouquinho maior, porque a gente estava testando, reorganizando e tal, mas daqui para frente vai ser sempre de uma semana para outra. Nem toda semana vai ser atividade valendo nota, certo? E nem toda semana vai ser conteúdo novo, porque eu posso voltar para vocês trabalhar o mesmo conteúdo de uma outra forma, de um outro jeito, né? Para ver se a gente vai conseguindo fixar bem as questões que a gente considera mais importantes, tá? Nessa semana, então, agora, eu vou de novo, repito, 5 questões, são questões da semana passada e 5 questões do material que eu estou postando novo para vocês agora. Vai estar lá o conteúdo dessa semana primeiro e para baixo está o conteúdo da semana passada. Então, se você fez correndo, se você tinha se perdido, se você tinha se atrapalhado, volta lá, relê o material da semana passada e vai lá para as questões. As questões, galera, vocês podem responder uma vez só. Cada um pode responder uma vez só. Depois que clicar em enviar, pronto, já era. Você não pode mais mudar, né? Mas nada impede que você acesse a questão, veja lá, depois volta no texto, confere lá as alternativas que você acha certa, volta nas questões, responde e manda enviar. Depois que você mandar para enviar, não dá mais para refazer, certo? Mas até reenviar, você abre lá quantas vezes você quiser. Muito bem. O que eu estou trazendo para vocês novo essa semana? Nessa semana eu estou trazendo os componentes do Sistur, porque nós falamos do objetivo do Sistur, né? Sistema de Turismo. Quais são então os componentes? Ou seja, o que faz parte do Sistur? Galera, eu vou apresentar para vocês nas próximas semanas um esquema
Esse esquema é um desenho que mostra o Sistur separado em partes. Tá? São praticamente, acho que são três partes principais que compõem o Sistur, certo? E essas três partes, cada uma delas tem vários componentes. Tá? Tudo junto forma um sistema completo. Né? Eu gosto de falar para todo mundo, toda vez que eu falo em sistema, a imagem que vem na minha cabeça é a imagem ou de um motor de carro ou de um motor de relógio, de pulso, aqueles relógios com ponteiros. Quem já viu um motorzinho de relógio por dentro vai entender do que eu estou falando. São várias engrenagens, uma conectada na outra. Quando você mexe em uma, as outras giram e todas juntas são importantes para que o relógio funcione. O Sistur é isso, tá? São várias coisas que tem que trabalhar em conjunto para que a atividade econômica aconteça de uma forma mais positiva, né? E essas engrenagens são compostas por vários componentes, várias pecinhas, certo? Que pecinhas são essas? Então, no textinho que eu estou pondo para vocês essa semana, está lá assim, ó. Os componentes do Sistur nada mais são do que os subsistemas identificados nos conjuntos das relações ambientais, da organização estrutural e das ações operacionais. Lembra que eu falei que são três partes principais? Relações ambientais, organização estrutural e ações operacionais. Aos poucos, nas próximas semanas e meses, nós vamos ver todas essas com calma e com tranquilidade, certo? Mas dentro dessas três partes, a gente tem um monte de pecinhas. Essas pecinhas que a gente tem, estou com a minha colinha aqui, que é do jeitinho que eu mandei lá para vocês. Essas pecinhas, elas são peças que fazem parte desse sistema, que estão lá dentro do relógio, dentro da engrenagem, e são partes externas também. Como assim, professor? O sistema do turismo ele é influenciado por coisas externas? Ele é, diferentemente de um relógio. Porque um relógio, teoricamente, ele trabalha fechadinho ali dentro dele mesmo. Né? Se entra alguma coisa externa, uma areia ou uma água, ou seja lá o que for que invada aquele sisteminha do relógio, ele não funciona mais adequadamente, certo? No Sistur não é bem assim, porque no Sistur é muito comum que entrem influências externas. Né? Nós estamos agora, por exemplo, vivendo uma muito grande, que é a história da pandemia, certo? Ninguém que tinha planejado o turismo no Brasil ou no mundo tinha planejado os impactos que essa pandemia ia trazer, né, para dentro da atividade turística. Então, a gente tem no Sistur, o nosso sisteminha, ele é muito influenciado por questões externas. No verão, teve o problema da Argentina, né, da economia da Argentina, que influenciou o nosso sistema turístico aqui de Bombinhas, certo? E assim nós vamos tendo várias outras questões. Então, um dos componentes importantes é o meio ambiente. E a gente fala disso aqui, então. É o conjunto de todos os objetos que não fazem parte do sisteminha da atividade turística, mas que influenciam diretamente a atividade turística, certo? Os elementos ou unidades, que são essas partezinhas, que nós vamos aos poucos estudando quais são eles todos, hotel, pousada, restaurante, enfim, tem vários elementos, né? São as relações, então, quando a gente tem, por exemplo, um restaurante que faz uma parceria com uma empresa de hospedagem, ou a Casa do Turista, ou a Belém Viagens, que faz parceria com o Beto Carreiro, nós temos relações entre os elementos, entre os componentes, certo? Nós temos os atributos, que são as qualidades de cada elemento, então as características de cada elemento, certo? A gente chama de atributos, tá? Nós temos aquelas questões todas que são a gente chama de entrada, ou seja, todas as coisas que acontecem, que entram, que influenciam esse sistema. Eu estava falando agora há pouco de duas dessas entradas, né?
Cada sistema é alimentado por determinados tipos de entradas. Então, quando a gente fala, por exemplo, nos restaurantes, vai ter algumas coisas que influenciam o restaurante, né? Quando a gente fala de meios de hospedagem, são outras coisas que influenciam os meios de hospedagem, certo? Cada uma tem as suas características específicas, né? A saída, que é o produto final do processo de transformação a que se submete o conteúdo, ou seja, a gente tinha um produto de entrada, a gente tinha lá um restaurante, esse restaurante ele sofreu influências externas, certo? Ele sofreu uma série de modificações da cidade, econômicas, enfim, e aí nós vamos ter o produto de saída, que é esse restaurante, por exemplo, transformado pelas mudanças que ele foi obrigado a fazer, né? Nós temos agora, por exemplo, com essa história da pandemia, nós tivemos os restaurantes, eles receberam agora uma série de questões de saúde que eles vão ter que controlar e que eles vão ter que modificar sua forma de agir, a distância entre as mesas, a forma como é preparado os alimentos, uma série de coisas. E nós vamos ter o produto de saída, que é esse restaurante transformado pelas questões externas que o influenciaram. Deu para entender? Nós temos a realimentação, também chamada de feedback, que é o processo de controle para manter o sistema em equilíbrio. Então, nós tivemos agora essa questão toda da saúde aí. Nós vamos ter uma série de obrigações novas que as empresas vão ter que ter, vamos ter o produto final que ela vai ter e vamos ter que ir cuidando para ver se essas atitudes que nós vamos tomar vão ser suficientes para que a gente não tenha novos problemas no futuro, certo? Esse é o controle que a gente vai ter que ficar fazendo e esse controle chama realimentação ou feedback. Pegando outro exemplo, a gente pode ter Bombinhas, por exemplo, fala sempre em construir um segundo acesso. Vamos supor que a gente faça então um segundo acesso. A gente vai ter uma nova entrada naquele sistema turístico ali de Bombinhas. Esse sistema vai ser modificado. Com essa entrada nova da cidade, vai ter todo um fluxo novo de turistas lá dentro. E nós vamos ter um produto de saída, que é essa cidade com um acesso a mais, e nós vamos ter que fazer um estudo para ver quais são os impactos que esses acessos causaram, que esse acesso causou na atividade econômica. E vamos ter que programar ajustes se isso for danoso, se isso for prejudicial de alguma forma. Não sei se ficou claro. E nós temos então um modelo. O modelo é o esqueminha que eu falei para vocês, que é o que nós vamos apresentar nas próximas semanas aí com vocês. Tá? Então o modelo é um desenho mesmo, um esquema que a gente faz para tentar explicar de uma forma mais simplificada aquilo que a gente tenta falar às vezes em palavras e não fica fácil de entender, né? Então quando a gente faz um esqueminha, é muito comum, por exemplo, a gente ver técnico de futebol, técnico de basquete, quando pede tempo, os caras vêm para perto e eles conversam com os jogadores e falam, olha, eu quero que você faça essa jogada aqui, desenha lá na pranchetinha, faz setinha, não sei o que e tal. Você está fazendo um modelo da jogada que você quer, do que você quer que o teu atleta se movimente, como é que você quer que ele mexa, para que ele entenda melhor aquilo que a gente está tentando explicar, às vezes com palavras, e que não consegue deixar de uma forma muito clara. Certo? Esses aqui são os componentes, então, do Sistur, que a gente depois, no futuro, vai analisar e vai reorganizar com bastante calma e com bastante tranquilidade. Certo? Reforçando, vai ter agora um questionário, então, para vocês responderem, com esses componentes que eu acabei de citar aqui para vocês no vídeo, e tem também 5 perguntas sobre os objetivos do Sistur, que é o material que a gente trabalhou na semana passada. Então, quem achar que deve, assiste de novo o videozinho da semana passada, relê o material e aí vai lá para as questões para tentar resolver, certo? Como essas questões de hoje são da semana do dia 20 ao dia 24, vocês vão ter então até a outra sexta-feira, dia 1º, para postar para mim as respostas lá no questionário, tá? E aí na semana que vem eu vou programar uma outra atividade que eu lanço no sistema e a gente vai assim de uma semana para outra conversando.
certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês têm o meu WhatsApp e vocês também podem aqui embaixo da atividade, vocês podem nos comentários escrever que a gente vai conversando e vai trocando ideia, tá bom? Bom falar com vocês, eu vou agendar inclusive com vocês provavelmente uma live, né, nos próximos dias aí, tá? Na próxima semana quem sabe, para a gente tentar conversar mesmo com vocês, para a gente daí poder ouvi-los e poder também dar retorno, para a gente ter uma noção melhor, porque aqui a gente fica conversando meio sozinho e aí não sabe se vocês estão entendendo direito. Certo, galera? Muito obrigado, bom exercício para vocês e a gente vai conversando. Até a próxima semana. Tchau, tchau.